Aleluia. Shalom, shalom, amados. Vamos começar agora a trabalhar um pouco, né? A Yeshua, a pessoa de Yeshua, sua vida e sua obra, para nós entendermos mais esse fundamento e diferenciar algo que tem, às vezes, eu sempre pergunto quando eu vou atender: se você morresse hoje, você crê que você seria salvo? A resposta sempre é a mesma. Não porque eu estou fazendo tal coisa, não porque hoje eu briguei com meu marido, não porque eu não consegui fazer tal coisa. Irmãos, isso já declara que a pessoa não entende nada sobre todo o trabalho que Yeshua fez na cruz do Calvário e que tudo que ele fez é pela fé que eu alcanço essa graça. Não é por mérito meu, para que ninguém se glorie, não é porque eu sou boazinha, não é porque eu cumpro as coisas, não é nada disso. Eu posso fazer tudo isso que a religião exige e não ser salvo. Isso é um perigo muito grande, bem como com as crianças. A criança, hoje em dia, com 4 anos, 3 anos, ela tem uma compreensão muito grande, porque ela sabe mexer no celular, ela sabe abrir o YouTube, ela sabe buscar o que ela quer, ela sabe onde está o microfone para ela falar e buscar o desenho que ela quer, ela sabe contar o desenho. Então, se ele já tem esse entendimento, ele também consegue ouvir a palavra de salvação. E as crianças que morrem, jovens, muitos estão morrendo. Ah, mas eles não têm pecado? Tem, irmãos. O pecado que é transmitido de Adão e Eva é com todos que nasceram. Todos, todos, todos. Então, nós também precisamos olhar para as crianças com esse olhar, que elas precisam ser salvas, que não é porque elas cresceram e estão na igreja, elas cresceram e estão na igreja, vão cumprir tudo e vão morrer e vão para o inferno. Por quê? Quem salva é Yeshua. Ele é a porta, não tem outro caminho. Então eu preciso me preocupar, não só com pessoas que estão há 20, 15 anos lá dentro da igreja e que não entende tudo isso, essa fundamentação, mas as crianças também, né? Porque se nós investirmos, nós vamos ter uma igreja forte. E Yeshua não disse que veio para trazer uma verdade. Ele disse: Eu sou a verdade. Em João 14, 6. Yeshua é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele não é uma vida, ele não é um caminho. Ele é o único. Yeshua não veio trazer uma religião, né? Porque se nós formos olhar, no Jardim do Éden não tinha uma igrejinha, não tinha uma religião, tinha um Deus soberano que se comunicava de manhã e à tarde com seus filhos, Adão e Eva. Eles tinham um relacionamento, eles sentavam ali para conversar, né, para se deliciar com aquela santidade, com aquela beleza, com aquela presença. Então, nós precisamos entender que Yeshua não veio trazer filosofia, não veio trazer, sabe, esse tanto de conhecimento que se você parar um pouquinho, você não precisa, você só precisa parar e analisar o que isso vai acrescentar na minha vida, o que isso vai acrescentar no meu chamado. E aí você vai ver, não, isso aí não, é muita coisa que vai, às vezes, trazer orgulho, soberba, vaidade. E isso vai nos tirar da simplicidade de Yeshua. Vai nos tirar, sabe, daquilo que era lá de antigamente, aquela, sabe, aquela coisa natural e que você tinha prazer de ir, que você tinha, ai, vontade de estar ali com aquele povo fervoroso. Hoje acabou, sabe? Porque é muita coisa na internet, uma coisa fria, uma coisa vazia, sem nenhuma vida de Yeshua e tirando tempo e dinheiro das pessoas, né? Porque as pessoas começam a entrar nessa atmosfera, ficam dominadas e vão se envolvendo. Eu falo por mim, irmãos, porque eu já passei por isso, né? E caio, de vez em quando eu caio, tenho que depois me consertar, pedir perdão ao Senhor, porque o negócio não é brincadeira, sabe? Frequência, atmosfera.
tudo que está em tua volta é um trem que envolve mesmo. E Yeshua, ele veio trazer para você e para mim aquilo que ele é: ressurreição e vida. Irmãos, você não pode ficar satisfeito de me ouvir falar. Yeshua é ressurreição e vida. Você tem que experimentar isso. Você tem que buscar, Senhor, peraí, ela está falando disso aí, mas eu não tenho essa experiência. Eu não vivi isso aí. Como é que eu vou conseguir isso aí? E a Bíblia diz que você precisa buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai abrir. Se você clamar, ele vai responder. Então, para que eu receba essa vida, eu preciso conhecer ele. Eu preciso saber quem ele é, da onde que ele veio, o que que ele foi, que ele ensinou, o que que ele falou, o que que ele fez, onde ele estava, para onde ele foi. Isso é básico. Em João 17:3 diz assim: E a vida eterna é essa. Olha o que que significa a vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Yeshua a quem tu enviaste. Alcançamos esse conhecimento pela fé na sua palavra. Como é importante reconhecer e crer na palavra de Deus acerca de quem ele é, dessa vinda dele, né? Desse descer e entrar numa mulher e nascer de uma mulher e viver tudo que um ser humano viveu, vive, para poder saber e para quando ele fosse para a cruz e se colocasse no nosso lugar por tudo isso, a gente pudesse, não tivesse a oportunidade de dizer, ah, mas você está falando assim, isso é porque você é Deus. Não. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua postura, não, da sua posição de divindade, para poder experimentar como a gente e dizer para a gente depois: é difícil, dói, mas você consegue, porque eu vou estar com você até a consumação dos séculos. Irmãos, tem hora que a luta é tão grande, tem coisas tão terríveis que acontecem, que se a gente não tiver parceiros de oração, se a gente não tiver amigos em nossa volta, a gente vacila, porque é tanta coisa falando ao contrário que você se contamina. Mas quando você começa a estudar, quando você começa a buscar saber como foi que ele veio, o que que ele sofreu a entrar, né? Como Deus, que ele desenfeitou a sua glória, o resplendor da sua glória desceu e foi para dentro de um corpo de uma pessoa. Depois ele nasceu, teve que ter essa carne que nós temos. E isso também já é um sacrifício, não é só lá na cruz do Calvário. Ser um ser humano, não poder utilizar a sua divindade, é sacrifício. E ele fez, irmãos, é por amor. Ele tanto nos amou, né? O Eterno tanto nos amou, que ele veio, ele desceu, ele fez tudo que tinha para nos trazer de volta para ele. Porque foi o próprio homem que abriu essa brecha, que entregou tudo isso a Satanás. E aí ele foi lá e resgatou tudo isso, trouxe de volta para a mão dos filhos dele. Então, como filhos, nós temos essa posição de autoridade. E nós temos que usar isso com sabedoria. Agora eu quero ler João 16, do 13 ao 15. E quando você for ler, que vai ficar gravado e você vai poder ler de novo, você faça uma oração. Pai, que o teu Espírito que habita em mim, que é o único que pode revelar o Pai, pode revelar Yeshua como Deus que veio na terra, me mostre como conhecer, como ter essa revelação de quem Ele é, para que eu fique firmada até a tua volta, para que eu não perca a minha salvação. Porque o Espírito Santo, ele veio para isso, para nos ensinar, para nos sustentar, para nos dar a mão, para nos firmar até o retorno de Yeshua. João 16, do 13 ao 15, diz assim: Mas quando o Espírito da verdade vier, e ele só veio depois que Yeshua foi e entregou a sua obra,
Ele vai nos guiar toda a verdade, tá? Então, eu já tenho quem é que vai me levar até essa revelação, o Espírito do Eterno que está em mim. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, ele ouve, porque ele, o Pai e o Filho são um só. Então, o que ele ouve é o que ele diz. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. O tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, como Yeshua foi, hoje nós não temos acesso de conversar pessoalmente com ele, mas ele deixou aí, o Espírito Santo, que habita dentro daquele que recebeu ele como Senhor e Salvador. Então, quando eu fiz essa aliança, o Espírito Santo veio habitar no meu espírito. E ele está aqui, esperando que eu pergunte para ele aquilo que eu quero aprender, que eu fale com ele e que ele vai me direcionar. Ele vai me trazer as coisas que eu preciso para poder aprender. Eu faço essa oração, Senhor, todo o material, além da tua palavra que tiver, para eu poder entender, né? Eu quero estudar sobre reino. Eu faço essa oração. Eu quero estudar sobre ceia. Eu faço essa oração. Qualquer ensino que eu vou estudar, eu falo. Tudo que tiver disponível, Pai, que for para agregar, para eu poder ter o entendimento e assim ser mais fácil eu ter a revelação, que o Senhor traga a mim. E o Senhor sempre fez. Então, irmãos, é só a revelação que nós precisamos buscar. E o Espírito Santo está disponível para isso. Esse é o trabalho dele. Eu quero ler aqui João 1, do 1 ao 3. Falando de Yeshua, tá? E Yeshua existia antes de todas as coisas. No princípio, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Aqui, irmãos, não tem dúvida. Yeshua é Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quer dizer, Yeshua estava na criação. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Glória a Deus. Quero ler também Colossenses 1, 17 a 15. Irmãos, essas liçõezinhas que a gente vai trazer agora, elas têm muitos versículos para ser lido. E eu acho isso perfeito, porque de nós mesmos não temos nada para falar. A supremacia de Cristo. Ele, o 15 e até o 17. Colossenses 1, do 15 ao 17. Ele é a imagem do Deus invisível. Tá? Quando ele fala Deus invisível, ele está falando do Pai. Então, o que que é a imagem? É uma projeção. Então, eu aprendi há muitos anos atrás, então eu não tenho dificuldade. Para mim, não são três deuses, né? Para mim é um só. Então, eu entendo assim, quando coloca na Bíblia, Deus Pai, o Sol. Yeshua é o resplendor, é aquela luz do sol. E o Espírito Santo é o calor do sol. É tudo num só. É tudo junto, ele é um só, é o sol. Mas eles, os três juntos têm essas três emanações, né? Um é o sol completo ali, a estrutura, e Yeshua, a luz, e o Espírito Santo, o calor. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, seja trono, soberania, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, tem pessoas que quer dizer que Yeshua é menos que Deus Pai, que Yeshua é diferente, porque ele é filho. Irmãos, isso é só questão de não entender o hebraico. Mas aqui esse texto, você leia ele 50 vezes se for preciso, né?
Porque eu leio o Novo Testamento pelo menos duas vezes no ano, se não mais. E eu sempre estou lendo, estou repetindo para poder ter outras revelações. Então, aqui, tudo foi criado por ele e para ele. Então, ele estava na criação. Então, não há separação. Quando desceu, desceu Yeshua para se tornar homem, para chegar e assentar num trono que estava preparado para o homem, antes da queda. Como o homem caiu, então Yeshua veio e fez o trabalho, e é por isso que nós, como entendemos isso, quando nós temos a revelação, o que que é estar acima de principado, potestade e dominadores? Sentado nesse trono com Cristo. O pessoal acha que a gente vai governar depois, mas nós já estamos espiritualmente com Cristo. Depois vai ser fisicamente, mas nós já estamos lá com Ele. E quando nós temos esse entendimento, irmãos, nós proferimos os decretos e as palavras de governo, porque nós sabemos a nossa posição. Essa é a nossa posição. Vamos ver aqui Hebreus 1 e 2. 1, 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Ele não está fora do Deus Pai. Ele é o resplendor, é a imagem refletida, é a expressão exata do ser do Eterno, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. No nome de Yeshua, irmãos, está toda a autoridade. No nome de Yeshua, céu, terra, inframundo, inferno, tem que se dobrar diante dele. E isso nós temos que ter convicção. Nós não podemos titubear nessas verdades, porque Satanás testa. E nós temos que ter esse conhecimento para ter firmeza, para mandar ele para o lugar que ele tem que ir. Então, a Bíblia fala que Yeshua estava lá na criação, antes de nascer ali em Belém. Ele disse nesse versículo que nós lemos de João 1, ele era o verbo. O verbo é a palavra. Então, ele veio como a palavra, como a palavra que ia encarnar, que veio encarnar no ser humano. Mas, desde sempre, ele existiu. Então, irmãos, eu quero alertar aqui. Se você teve contato com qualquer pessoa, com qualquer conteúdo da internet, com qualquer religião que fala ou que supõe ou que induz você a pensar que Yeshua não é Deus, ela é uma seita e você precisa sair fora. E além disso, você tem que orar pedindo perdão para que nenhum sofisma fique na sua mente, nenhuma filosofia, nenhum ensino, nenhuma heresia se estabeleça na sua mente. Porque quando isso vem, irmão, e demora que estabelece, só a misericórdia do Eterno para você sair desse engano. E existem pessoas que conheceram a Cristo, que tiveram revelação dele e que estão voltando agora para o judaísmo e estão perdendo a salvação, porque lá no judaísmo messiânico eles creem que Yeshua não é Deus. E isso é perigoso, porque você vai negar não só a esse Deus que se tornou homem, mas ao Criador dos céus e da terra, porque eles são um. Então, esses textos você precisa ler várias vezes, você precisa buscar a revelação, você precisa é, pedir ao Senhor para fazer você entender o que, que ele está falando, para que você não corra nenhum risco, entendeu? Mas você tem que crer.
que se você teve um encontro com Deus e se você pedir para Ele, que você quer que Ele te revele se você está num lugar que está errado, Ele vai te revelar. Mas Ele precisa que você fale, Ele precisa que você abra a boca, porque é o livre-arbítrio, você precisa dizer. É, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Eu estou repetindo. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Muitos pensam que Yeshua é um ser que começou a sua vida quando nasceu em Belém da Judéia. Mas isso não é verdade. Se eu pensar dessa forma, irmãos, aí sim eu vou entender que ele não é Deus. Para nós, a vida começa quando somos gerados no ventre da nossa mãe. Antes não existíamos. Mas não foi assim com Yeshua. Ele existia muito antes de nascer em Belém. Não como homem, mas como verbo de Deus. O verbo não foi criado. Ele era Deus e sempre existiu. Ele fez todas as coisas. E Yeshua é um Deus grandioso. E Yeshua nunca foi criado. Ele sempre existiu. Ele é a imagem, o reflexo do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, soberania, principado, potestade, tudo foi criado por meio dele. Estou repetindo Colossenses, irmãos. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, por que que eu estou fazendo isso? Porque, como professora, a gente sabe que o que vai fazer a gente aprender e estabelecer essas verdades é a repetição. Então, eu leio, medito hoje, aí eu passo, fecho a Bíblia, no outro dia eu torno a pegar o mesmo texto, eu vou ler. Mas eu preciso chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero aprender sobre tal coisa. Eu quero aprender quem é o Senhor. Eu quero saber quem é o Senhor. E aí você vai lendo os textos. E você vai repetindo. E o Senhor vai te dando direção. E você vai tendo outros discernimentos. Aí o Senhor vai te caminhando para outras palavras dentro da Bíblia. E você vai formando aquilo dentro de você. E de repente você tem a revelação, que no mundo secular a gente fala insight, né? Você despertou aquilo, né, surgiu como uma verdade. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras, estou continuando aqui a leitura do agora de Hebreus, pelos profetas nesses últimos dias nos fala através do Filho. Então, mas como que você vai saber o que que o Filho, o que que Deus falou através do Filho? Você precisa conhecer a palavra. Então, o manual, o conjunto de lei, a constituição de nós que somos filhos do Altíssimo, que saímos do mundo das trevas e fomos transportados para o Filho do Reino amado, do Filho amado, é a constituição, é a palavra. Não tem outra forma, irmãos. Tudo que eu oferecer para você de ensino, de estudo, pode valer, mas se você tiver todo um fundamento, se você tiver toda uma estrutura criada através da palavra, porque você lê, você medita e a oração vai gerando essas verdades dentro de você. Você está ali lendo, mas você está falando, Senhor, eu ainda não entendo essa questão de o Senhor no trono, o seu filho veio, depois seu filho foi, aí o Espírito Santo veio. O que que quer dizer isso aqui? Eu estou lendo aqui, eu estou intelectualmente, eu estou entendendo, mas eu quero isso dentro de mim como uma verdade, porque eu sei que se isso estabelecer na minha vida como uma verdade, Satanás não vai interferir, não vai conseguir interferir nenhum ensino herético na minha vida. Ele não vai conseguir usar nenhuma brecha. Por quê? Porque quando ele vier, eu já vou estar afiado com a palavra. Às vezes eu não vou nem entrar em debate com ninguém, mas eu vou saber. Não, isso aí não é verdade. Isso é falso. E a Bíblia diz que aquilo que é bom você retém, e o que não é, se elimina da sua vida. Então, irmãos, nós estamos sendo enfáticos dessa forma porque o engano já se estabeleceu. O homem do pecado já se estabeleceu.
E a iniquidade já tomou uma proporção que não tem tamanho. Então, está chegando o tempo que nós só seremos salvos, as pessoas só vão ser salvas, as que ainda não são, com muito esforço. Com muito esforço, porque o Espírito Santo, ele não está tendo liberdade, porque ele é santo, ele não pode estar no meio da sujeira. E é tanto pecado, é tanta corrupção, é tanta iniquidade, é tanta nojeira, é tanta ideologia maligna, diabólica, que o Espírito Santo ele fica restringido, porque ele é muito sensível. A santidade dele é a mesma, porque ele é um só com Yeshua, ele é um só com o Pai. Então, as pessoas falam que se blasfemar contra o Espírito é o único pecado que não tem salvação. Irmãos, é qualquer um. Se eu falar do Espírito, eu estou falando de Yeshua. Se eu falar do Espírito Santo, eu estou falando do Eterno. Então, é desqualificar a palavra dele, é desprezar ele, é desprezar a palavra dele, o sacrifício dele. Então, analisa sua vida. Eu estou dizendo mais para quem não é cristão, mas eu sei que para quem é cristão, porque aquele que não é cristão vai ouvir essa palavra e já vai receber uma palavra de verdade, da verdade, que é Yeshua, e já vai estabelecer nessa verdade. Mas você que se converteu e com tanta coisa que você viu, pode ter mudado alguma coisa, então você precisa fazer uma avaliação, colocar em check-up tudo o que você já aprendeu para ver se realmente você tem um fundamento. Aquele que Paulo diz. E a Paulo ainda afirma: se vocês, falando para os que estavam ensinando, se vocês colocarem outro fundamento que não seja esse que eu já ensinei para vocês, que vocês sejam malditos. Então, irmãos, não é nós que estamos falando contra as pessoas, mas é a palavra. Porque se tem pessoas usando o nome de Deus, ensinando heresia, ensinando coisas que contamina, essas pessoas são malditas. E aqueles que estão debaixo também dessa influência vão se tornar malditos. Então, nós precisamos da palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos pedir para o Senhor, Pai, gera em mim uma fome e uma sede pela tua palavra. Desperta em mim um desejo de ler a tua palavra, de comer ela espiritualmente mesmo, porque é a única coisa que vai fortalecer a nossa musculatura espiritual, é a palavra e a oração. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu oro para que você possa ter um encontro verdadeiro com esse Deus que veio em carne e que habitou entre nós, que venceu todas as coisas, foi ao inferno, venceu a morte, o pecado e Satanás e ressuscitou. Está sentado ali no trono que foi conquistado com sangue. E ele nos colocou na mesma posição com ele, acima de principados, potestades, dominadores das trevas. E nos deu o governo de todas as coisas de volta. E nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos pedir o Espírito Santo para abrir nosso entendimento e trazer sobre nós o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de poder, de fortaleza, o Espírito do Senhor, o Espírito de temor, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Aleluia.